Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e estamos para mais um vídeo no canal e estamos perto de encerrar essa série de Brasileirão, né? E depois que a gente contar os times que ganharam de 71 até a última edição, que foi a do ano passado, 2023, vamos falar, né, da Taça Brasil e Robertão, né? Temos que falar desses campeonatos sim, né? Dos times que ganharam esse campeonato e tal, né? Se possível, num vídeo só, né? E aí a gente parte para outras modalidades, outros campeonatos, sei lá, estaduais, né? Talvez eu fale de estaduais, porque já estamos na época de campeonato estadual, enfim. Então vamos lá, agora vamos falar do Vasco da Gama, o campeão de 2000, sim. Vamos encerrar a trajetória do Vasco, né? A gente já contou primeiro em 97, depois a gente contou em 74 e por último contamos 89. Agora temos que encerrar, né? O último título brasileiro do Vasco, que foi em 2000, né? E aquele campeonato foi um campeonato maluco, ou seja, em 99, né, houve aquela polêmica do Sandro Hiroshi e tal, né? E aí o Gama se sentiu injustiçado com o rebaixamento, entrou na justiça comum, e aí melou todo o campeonato, e a CBF não queria fazer o campeonato, etc, etc. E aí decidiram então pegar todos os times lá, né? Da primeira, da segunda, da terceira divisão e afins, e juntar tudo num campeonato só e fazer a famosa Copa Joavelange. Olha que beleza, hein? E aí tivemos fucking 116 times jogando aquele campeonato. Olha só que maluquice. Uhul! Que legal, né? Ai, ai, ai. Portanto, eu não vou falar o regulamento do módulo verde, amarelo, branco e o escambau, tá? Porque é muito longo e vai demorar muito. Eu só vou falar do módulo azul, que foi a primeira divisão daquele campeonato, né? E teve os 25 times, tá bom? Vamos lá. Os 25 times, né, do módulo azul jogavam todos contra todos em 24 rodadas. Avançavam os 12 melhores. Ok. Só que aí a próxima fase era mata-mata, oitavas de final, ou seja, tinha os 12 do módulo azul, juntavam os três melhores do módulo amarelo, né? Esses três estavam Paraná, São Caetano e Remo, e o vencedor do módulo verde e branco ali, que era o Malotron do Paraná, tá? E aí deu 16 times, né? Que aí foram agrupados ali, feito o sorteamento ali, né? Chaveamento ali e tal. Das oitavas até a final, jogos de ida e volta, tendo o clube de melhor campanha o mando do segundo jogo. E outro detalhe, o gol marcado na casa do adversário foi usado como critério de desempate, ou seja, gol fora valia, entendeu? Então vamos lá, deu para explicar mais ou menos, né? A gente ainda vai falar um pouco dessa polêmica aí desse campeonato, tá? Mas antes vamos falar do campeão, que foi o Vasco da Gama, né? O Vasco naquele ano estava com um time forte, né? Era um dos melhores times do Brasil na época. O Vasco no primeiro semestre tinha vindo de decepções, né, para sua torcida. Ele disputou um mundial de clubes, né, da FIFA, né? O primeiro mundial ali que a FIFA organizou, né? Que até hoje rende polêmica, né? Em que o Corinthians foi o campeão, né? Em cima do Vasco nos pênaltis, né? E o Vasco perdeu nos pênaltis. Depois o Vasco perdeu o Rio São Paulo para o Palmeiras, né? E por fim o título carioca para o Flamengo, né? Ou seja, o Vasco veio no primeiro semestre ali de três vices, né? E aí o Vasco teve algumas mudanças no elenco, né? O Romário e o Edmundo não se davam bem, né? O Edmundo acabou saindo do Vasco no segundo semestre, foi para o Santos, inclusive, né? Enfim, mas só que o Vasco tinha ainda uma base muito forte ali, né? Tinha o Elton no gol, né? Tinha o Jorginho lateral, tinha a zaga tinha o Mauro Galvão, né? Só que o Mauro Galvão já estava já mais veterano, né? Tava ficando mais no banco do que titular, né? Tinha o Odivan ali, mas só que aí resolveram apostar no Júnior Baiano, né? Se eu não me engano, tava no Palmeiras, ainda no primeiro semestre, se não tiver errado. Aí ele sai e vai pro Vasco. E pro lugar do técnico do Vasco, né? Que foi o. Quem que foi o técnico do Vasco no primeiro semestre? Acho que foi o Antônio Lopes, né? Acho que saiu o Antônio Lopes e aí entrou Oswaldo de Oliveira, né? Pra disputa do Brasileirão, né? Oswaldo que tinha sido campeão brasileiro no Corinthians, né? E ganhou um Mundial em cima do próprio Vasco, enfim. E o Vasco começou meio cambaleante, né? Naquele campeonato ali.
né? O time, por exemplo, o time começou perdendo do Sport, né? Na estreia, né? Mas depois o Vasco se reencontrou, né? O Vasco tinha um time forte, né? Tinha Romário, tinha Viola, Euler, os dois Juninhos, né? O paulista e o pernambucano, né? Além do Pedrinho que entrava ali também, enfim, tinha um timaço o Vasco. E o Vasco aos poucos se reencontrou, né? Na primeira fase ali, foi vencendo as suas partidas e tal. E, e o Vasco terminou aquele campeonato, se não me engano, acho que sétimo, oitavo, não vou lembrar a classificação direito, enfim. Teve um momento que o Vasco ficou vários jogos invicto e tal, e aí se classificou, né, de forma antecipada. Só que aí nas últimas rodadas o time perdeu o foco, né? Vale lembrar que o Vasco estava disputando também ao mesmo tempo a a Mercosul, né? Acho que até por isso também que o time tirou o pé um pouco nas últimas rodadas do brasileiro ali, né? Da João Avelange, né? Mas ainda assim o Vasco estava assim, né, emparelhado entre as duas competições. Veio às oitavas de final, o Vasco encarou o Bahia, né? O Bahia era um time forte, né, na época. Não forte assim a nível, nossa, que timaço, né? Mas era um time forte, um time chato, um time competitivo, enfim. Na Fonte Nova, né, o Bahia, né, empurrado com a sua torcida, deu trabalho, né? Só que o Vasco conseguiu segurar um empate ali de 3-3, né, num jogo ali emocionante até. E aí no jogo da volta, né, no São Januário, né, São Januário lotado, né, com 20 mil pessoas ali, o Vasco suou de novo para ganhar do Bahia, mas avançou, né, 3-2 e foi para as quartas de final encarar o Paraná Clube, né? O Paraná Clube que tinha ganho o módulo amarelo, né? E veio jogar as oitavas, né? E acho que, se não me engano, nas oitavas o Paraná tirou, acho que o Goiás, se eu não estiver errado. Acho que foi isso. E o Paraná era um time chato na época, né? Não era mais esse Paraná atual que a gente vê, né? Que infelizmente tá vivendo a sua pior crise da sua história, né? Enfim. Mas na época o Paraná era acho que a segunda força ali do futebol paranaense, né? Ou tava ali emparelhado ali junto com Curitiba e Atlético, né? Mas sempre tava ali, né? Equilibrado com os dois rivais, né? E o Paraná deu trabalho também pro Vasco. No jogo de ida, né? No Rio, o Vasco suou, mas ganhou, né? 3-1. Fez até um placar bom, né? 3 gols, 3-1, 2 de saldo, né? Só que tomou um gol, né? Fora, né? O Paraná tinha essa coisa, né? Tipo, se o Paraná vencesse por 2-0, por exemplo, avançava por conta desse gol fora, né? E no jogo da volta, né? No Couto Pereira, né? O Paraná vence por 1-0, né? O Paraná pressionou ali para fazer o segundo gol, mas o Vasco suportou a pressão do time tricolor da Vila Capanema. E aí o Vasco era semifinalista, né? E aí na semifinal o Vasco enfrentou o poderoso Cruzeiro, né? O Cruzeiro de Felipão, de Fábio Júnior, Oséias, né? Giovani, né? O herói do título do Cruzeiro na Copa do Brasil, né? E era um time forte o Cruzeiro, né? Foi o melhor time da primeira fase, inclusive, né? E o Cruzeiro era favorito, inclusive. No jogo de ida, né? São Januário, né? Acho que foi de manhã esse jogo, inclusive, se eu não estiver errado. E tava um sol escaldante, sabe? Aquele calor infernal, né? Imagina, né? E o Vasco empatou 2-2, né? Chegou a estar ganhando 2-0, só que aí tomou um empate. E aí houve uma pequena crise ali, né? Tipo, o Oswaldo de Oliveira cumprimentou o Felipão, né? Tal, né? Ele sempre fazia isso, às vezes. Só que aí o Eurico Miranda, né, que tinha sido recém-eleito, né, presidente, não gostou daquela atitude, né, chegou no Oswaldo, né, no dia seguinte e demitiu o Oswaldo de Oliveira, né. E aí gerou uma crise ali, né, o elenco tentou fazer com que o Eurico voltasse atrás, tal, mas não adiantou muito, e aí saiu o Oswaldo e entrou o João Santana, né, o Papai Joel. E nesse meio tempo, o Vasco tinha que jogar a final da Mercosul, ou seja, o Vasco jogou a final, né, ele jogou as duas primeiras partidas ali. Primeiro jogo o Vasco ganhou, segundo jogo o Palmeiras ganhou. E esse era o terceiro jogo decisivo mesmo, né? E o Joel Santana estava estreando justamente contra o Palmeiras, né? No último jogo ali da Mercosul, o jogo do título mesmo, né? E aquele jogo histórico que os vascaínos lembram, né? O Palmeiras faz 3-0 ainda no primeiro tempo. Parecia que seria campeão, né? Saiu, foi pro vestiário já se sentindo campeão, talvez. E aí no segundo tempo o Vasco protagoniza aquela virada histórica, né? Diminui 3-1, 3-2, aí aos 40 e tanto
O Juninho Paulista empata 3-3, né? Aliás, antes do 3-3 o Vasco perde o Odivan, se não me engano, expulso, né? E ainda assim, com um a menos consegue empatar, né? 3-3 aí aos 45. E aos 48, 49 ali o Romário faz 4-3, decreta a virada histórica do Vasco. E aí o Vasco foi campeão da Mercosul, né? E isso serviu de embalo, né, pro time no restante do brasileiro, né? E aí 3 dias depois tinha um jogo da volta, né? Que era o Cruzeiro, né? Mineirão lotado, todo mundo achava que o Cruzeiro ia passar, mas só que o Vasco, né? Conseguiu o embalo que precisava, né? Com aquela virada histórica no Palmeiras, né? E o Vasco, né? O Romário deitou, né? No Mineirão, né? Fez 2 gols e o Vasco ganhou de 3-1 e foi para a final do campeonato para encarar o surpreendente São Caetano, né? São Caetano que naquele ano estava surpreendendo o Brasil todo, né? Ele tinha vindo também do módulo amarelo e aí começou a eliminar os gigantes, né? Passou do Palmeiras nas oitavas, não, passou do Fluminense nas oitavas, depois tirou o Palmeiras nas quartas e aí na semifinal tirou o Grêmio, né? O sempre copeiro Grêmio, né? O São Caetano que tinha o Ademar, Silvio Luiz no gol, Serginho, o zagueiro, sim, aquele Serginho que morreria com infarte, né? 4 anos depois, enfim. Tinha um time ali forte, interessante, né? E o Jair Pisciani era o técnico. No jogo de ida, né? No Palestra Itália, né? O São Caetano naqueles mata-mata estava mandando seus jogos no Palestra, né? O jogo foi equilibrado e acabou empatado 1-1, né? Com isso o Vasco podia empatar sem gols que seria campeão, né? E aí 3 dias depois, né, na antivéspera do Ano Novo, né, isso mesmo, o jogo em São Januário abarrotado, né, e não teve jogo, né, teve assim, teve até uns 20 e tanto ali do primeiro tempo, até que a arquibancada de São Januário cedeu ali, né, de tanta gente ali e tal, né, a estrutura não aguentou e parte do alambrado cedeu, e aí houve aquela coisa, né, confusão, vários feridos, né, e tal, né, até que depois deu um jeito, né? Conseguiu o corpo de bombeiros salvar boa parte das pessoas ali e tal, tirar a galera do campo. E aí o Érico Miranda, né? Tava ameaçando, tava falando que tinha que ter jogo e tal, né? E que se não tivesse o jogo, tinha que dar o título pro Vasco, porque tava 0-0, né? Pelo regulamento o Vasco seria campeão, enfim. Só que aí o governador do Rio de Janeiro na época, né? Que acho que era o Antony Garotinho, se eu não me engano, né? Comunicou a CBF e confirmou, adia o jogo porque não tem condições, né? Aí o Vasco ficou revoltado, que queria jogo, enfim, etc, etc. Aí houve polêmicas, né? Brigas na justiça tal, e para saber quando que ia ter o novo jogo, né? Até falavam a possibilidade de dividir o título, ou seja, os dois times, né, ficarem com o título dividido, enfim, né, por causa que não tinha mais calendário, né, em 2000, né, e teria que jogar em 2001 ali, já com os times já em pré-temporada, aquela coisa toda, fora os contratos dos jogadores, e etc, etc, enfim. E após várias polêmicas, vários vem, que não vem e tal, a CBF aí remarcou para o dia 18 de janeiro, né, a final no Maracanã, né, e assim foi, né, e veio esse jogo, né, o São Caetano, boa parte dos jogadores já estavam com o contrato vencido, mas tiveram que jogar, né, justamente aquele jogo. E o Vasco, né, aproveitou, né, o Maracanã, que estava ali com uns 40, 50 mil pessoas, né, não estava tão cheio o Maracanã, mas estava com um público bom ali. E o Vasco aproveitou, né, e ganhou o jogo, né, 3-1, né, o Vasco não deu chances para o São Caetano e fez 3-1 e foi campeão brasileiro do ano 2000, né, que terminou em 2001. E assim o Vasco era tetracampeão, né, e assim, né, o Vasco encerrava sua hegemonia de títulos brasileiros, né? Que desde então o Vasco nunca mais foi campeão brasileiro, né? Depois disso o Vasco passou por muitos problemas, né? Administrativos que até hoje o Vasco vive, né? Teve 4 rebaixamentos, né? Teve um pequeno momento de brilho ali, né? Ganhando a Copa do Brasil em 2011 e tal, né? Depois foi só também. E o Vasco, né? Atualmente ainda não vive seus melhores dias, né? Como era nesse tempo. E tenta retomar, né, aqueles momentos de glória, enfim. O time base daquele Vasco, né, Elton no gol, as laterais Clepson e Jorginho Paulista, dupla de zaga Odivan e Júnior Baiano, meio campo Nasa, Jorginho, sim, o Jorginho o veterano estava no meio campo, e os dois Juninhos, né, o Pernambucano e o Paulista. E o ataque, Euler e Romário, né,
Os técnicos eu coloquei dois, né? Oswaldo Oliveira, que foi demitido ali na parte final ali, né? E por fim o João Santana. Agora vamos falar da surpresa, né? Que foi o São Caetano, né? Ou vamos deixar para a parte 2? Vamos deixar a parte 2? Melhor, né? 15 minutos já de vídeo. Então esse vídeo vai ser só do título do Vasco, tá? Então a parte 1 do Vasco, a parte 2 será para falar do São Caetano, para falar da polêmica, Copa João Avelange, etc, etc, beleza? Então esse vídeo 1 vai se encerrando por aqui e até mais.